assim. Tô gravando já. Tô gravando. Eu tenho 256 GB de memória. Graças à minha gravação, muita gente foi salva, professora. Tô gravando. Com licença. Aí depois vocês vêm pra cá aqui, ó. Tá? Vamos ficar aqui pra ver a apresentação. Meu Deus, essas coisas girando. Calma, calma. Vai todo mundo organizado que uma hora a gente termina. Oi, Gustavo. Tá gravando a conta do Gustavo? Porque é interessante. E aí, grava tudo. Tô gravando. Faz parte do projeto. Eu tô confiando na tua câmera, tá? Não tá nada. Vixe Maria. Minha mochila? Calma, calma, calma. Do outro lado, do outro lado. Salta, salta. Pronto. Aí, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Tá bom já, tá bom. Agora, deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir. Bom dia. E aí, é o Ricardo, é do laboratório. Ah, tá. A gente menina. Com licença, bom E aí, bom dia. E aí, cara? Já tô? E aí, aí. Aqui? Pode vir mais pra cá, ó, gente. E aí, cara? As meninas também vieram aí pra... Pode vir mais pra cá. Tem o menorzinho, pode ficar na frente. Só pra ver a apresentação deles. Se as meninas terminarem de se arrumar, acho que... E aí, quem começa a falar alguma coisa? Eu. Não, coordenador não, sabe? Posso falar da minha? Não, depois. Calma, Oi? vou botar aqui para vocês para apresentar aqui. Mas não precisa Só na falar. foto só no. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Daniela. Bom dia, colegas. Vamos apresentar, né? Eu sou Célio Matias Airone Macalia. Sou estudante da pós-graduação. Estou integrado nesse laboratório já há algum tempo, né? E nesse laboratório, que é o laboratório de polímeros não estruturados, ele tem uma estrutura hierárquica, né? Nós temos como coordenador, fundador desse laboratório, vocês podem não conhecer, mas podem ouvir falar, que é o professor Edgar Sanches, ele agora não se encontra, né? Então, atualmente, o laboratório é coordenado pela professora Anchula, acho que vocês conhecem, coadjuvado, né, como vice-professor Henrique, né, também. E esse laboratório está vinculado ao ICE, que é o Instituto de Ciências Exatas da UFAM, ao DEFMAT, que é o laboratório, que é o departamento que vocês fazem parte como curso, né? Então, o laboratório, a nível da UFAM, ele atende, né, praticamente vários cursos, pelo fato de ser um laboratório multi e pluridisciplinaridade, né? Então nós temos como linha de pesquisa deste laboratório principalmente o número 1, que são de polímeros, né? Depois temos produtos naturais. Produtos naturais nós temos, a gente fala de encapsulação de ativos, né? Depois vou explicar mais à frente o que são. E também a gente faz sínteses para desenvolvimento de nanocompostos, nanopartículas, né? E para além disso, a gente faz várias caracterizações, ou seja, a partir do material que a gente vai fazer a síntese aqui, a gente faz outras caracterizações nos laboratórios, mas sempre a base inicial é neste laboratório. Então, como alunos, para além de mim, tem a Camila, né? Tem o Jamilton, né? Ele está aqui, depois ele vai se apresentar, vai para vocês. Tem o Ronald, que não chegou, deve chegar mais tarde. Depois cada um vai se apresentar e vai dizer o que trabalha. Temos aqui o Ricardo,
temos aqui o Leandro, que são recém-chegados, que eles trabalham também, eles são físicos, estão na área da física, no curso. Vão explicar também o que eles trabalham nessa área de magnetismo, né, de ímã. Então, assim, como estrutura, como sala de aulas experimental, né, não sei se fica bom agora apresentar o equipamento, né, que temos aqui. E depois o mentor vai dar uma apresentação do que a gente vai fazendo, né? Então, neste corredor, vocês estão vendo aí, tem os armários, né? Aí tem armário 1, você vai começar assim. Pode abrir esse armário, pode ficar à vontade, só abrir a porta. Isso. Conseguem ver todos? Neste armário, a gente reserva todas as amostras dos alunos, né? E temos um bocado de reagentes que são para a parte de produtos naturais. A gente trabalha com frutas amazônicas, a gente trabalha para fazer chaleiros bioativos, né? Óleos essenciais, encapsulação. Então, os reagentes que fazem parte da parte de polímeros e da parte dos naturais ficam no armário 1. No armário 2, olha bem, nós temos aqui algumas vidarias, né, que servem para quê? Para fazer o nosso trabalho dia a dia. Depois vocês vão ver com mais detalhes quando tiverem química experimental, né? Nós temos ali alguns balões, né, algumas buretas, né, vários equipamentos, né, para a vidraria que está aqui. No laboratório 3 também são vidrarias, né? Temos beckers desde 10 litros Abre um pouquinho até mais. os mais pequenos, de 2,5 Abre um pouquinho mais. litros. Abre um pouquinho mais a porta. E no armário 4 também temos os reagentes. Vocês podem ter visto nos níveis anteriores, os reagentes sólidos, líquidos e gases, eles têm uma sequência de aromação. Você vai para um laboratório, quer fazer uma síntese, tem que saber qual reagente você vai usar, né, e qual é a sequência que está. Então a gente tem que aromar os sólidos, né, os sólidos por cima, depois alguns gases por meio e no final os líquidos. O que não pode ser inverso? Porque se eu colocar um reagente líquido por cima e por algum motivo a gente abanar ou mexer o armário, ele pode cair no frasco e haver uma reação espontânea. Então tem essa sequência de aromação, onde temos reagentes, basicamente quase todos que a gente usa na maioria das nossas experiências, que vocês vão usar muito durante a formação. Em relação a alguns equipamentos, posso não falar de todos, nós temos ali o rotopreparador, né, que está lá em cima, que serve para fazer a purificação, né, ou purificação de um reagente que a gente usou, ao invés de descartar, a gente poderia utilizar ele. Né. Depois temos aqui, tem ali os banhos que servem para fazer melhor a solubilização do nosso material, né. Então, nesta bancada aqui é que é o local que a gente faz praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Aí tem as geladeiras que a gente conserva os nossos materiais, porque como sabem, se a gente trabalha com compostos com frutas amazônicas, existem épocas, né, que a gente vai conseguir comprar um certo material, mas uma época pode não existir. Aí temos que conservar aquela fruta para usar a posterior pesquisas. Eu posso conseguir agora em junho, mas alguém precisar em dezembro, mas a época da safra é agora. Então temos que conseguir conservar. Tanto os materiais que a gente vai fazendo a síntese, né? Nós vamos fazer uma síntese hoje, ou destilar um material e descartar. Então temos que conservar a geladeira. Do outro lado aqui, depois vocês passam para lá, acho que é melhor. Aqui do outro lado do nosso laboratório, tem vários equipamentos, vou falar sobre alguns. A centrífuga, né? Essas duas centrífugas que servem para quê? Elas servem para poder a gente fazer a separação, né, das fases do material, se for líquido,
né? Para podermos tirar apenas aquilo que é o precipitado que a gente precisa e outros ficar descartado, certo? Este aqui é o liquidizador, que serve para fazer a secagem do material, né? Ele extrai simplesmente a água do material e fica o material totalmente seco. Porque tem vezes que você vai pegar o material, seja ele, por exemplo, uma fruta, vai fazer uma certa catação. Só que vai ter alguma interferência porque ela já tem uma certa umidade, né? E tem a água do próprio material. Então, ao invés de secar na estufa, que pode, né, desatar algum material, do composto, que pode ser do teu interesse, a gente seca no liquidizador, certo? Aqui temos a nossa pia, né? E a gente faz a lavagem certinho. E deste lado daqui, nós temos aqui a capela, né? Exaustor, né? Então, como a gente trabalha com vários ácidos, várias bases, o certo é fazer sempre uma síntese, né? Ou preparar uma solução ácida ou básica de alta molaridade usando uma capela. Por quê? Porque a gente vai ter que, alguns gases que vão evaporar, que não é bom a gente inalar, né? Ou ter alguns respingos para os olhos, você vai ter um jaleco, né? Como este, tem que fechar as mangas, vai colocar as luvas, não pode ter nenhum metal, porque vai reagir com o ácido ou uma base. Então a gente faz essa capela. Feito aqui uma solução, preparou um ácido, preparou uma base, aí você que vai levar, embalar já pronto para usar na bancada, mas nunca preparar na bancada. Olha só, esses aqui são 15, mas podiam ser 4. Imagina abrir um ácido clorídrico lá na frente, né? Não está certo, vai ter que fazer a síntese por aqui, certo? Aí, o que mais? Aí temos aqui a estufa, temos aqui o autoclave. Para que ele serve? Como a gente faz análises de muita vidraria e a gente usa de forma assim comum com muitos alunos, sempre é bom, quando você for a fazer uma síntese, saber qual vidraria vai usar e se está devidamente limpa. Por quê? Porque pode ter alguma contaminação. Então, embora eu lavei e deixei ali a secar no corredor, né, nesse corredor de vidraria, é bom sempre fazer autoclavagem. Essa autoclavagem vai permitir que eu limpe ela de forma correta, retire todo o resíduo que tiver, para garantir que o meu material, a minha síntese esteja perfeita, certo? Então, assim, basicamente o laboratório tem esses equipamentos, tem vários que eu não apresentei, mas eles são os principais. E acho que só, né? Em relação aos outros colegas, né, as linhas, vocês agora podem aproximar a minha apresentação, ele vai falar de... Depois vão ver, né? O que a gente tem, O secador o que a gente de vai fazendo. entrega. É meu cameraman. Vou lá. Então, para dar continuidade, eu vou convidar o colega Jamilton. A câmera quer falar? Não, depende. Quem Quer apresentar falar? primeiro, Camilo? Apresenta por último? Apresenta primeiro, eu apresento por último, porque eu tô... Tá legal. Só vou ficar aqui, passando aqui bem, pessoal. Sou me apresentar, tá? Sou o Jamilton, faço parte aqui do laboratório. Deixa eu colocar a cabeça aqui. Na parte de pesquisa, trabalho aqui na parte de doutorado. Sou de física. E primeiro falar para vocês que quando a gente está porque eu realmente sou especificamente da área de física, né? E aí, quando eu cheguei aqui nesse laboratório, vocês estão percebendo que ele é um multilaboratório, são pesquisas de várias áreas. Quando a gente trabalha em física, a gente pensa que a gente só vai ficar na parte de física, mas hoje um profissional, para se tornar um bom profissional, ele tem que conhecer várias áreas. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre a minha pesquisa especificamente, tá? Os colegas vão mostrar aí alguma coisa. E depois vou colocar um pouco do meu dia a dia, como é que é trabalhar em física. Porque geralmente quando eu falo isso para alguns colegas que não são da área, eles acham que nem existe isso aqui na UFAM, né? Então, a partir disso vocês podem fazer pergunta também. Tá? Se eu vou tentar não ser muito técnico, ser o mais abrangente possível, para que a gente possa ter uma conversa aí, né? Que a gente possa entender o que eu vou falar aqui para eles. Vou passar aqui. Após a apresentação aí do colega,
Então, o meu trabalho, eu trabalho com polímeros condutores. Né? Você já deve ter escutado falar sobre polímeros. Todo mundo conhece quais são as propriedades dos polímeros. Né? São isolantes térmicos, isolantes elétricos, né? São resistentes. Na verdade, na maioria das vezes, eles não conduzem corrente elétrica. Por isso que você tem a parte de fora de plástico, que é um polímero, e a parte de dentro de metal. Né? Então, nunca, não sei se vocês já ouviram falar que o polímero também ele pode conduzir corrente elétrica. Tá? Antes disso, vou mostrar para vocês, existe uma necessidade, né, de se ter uma produção de novos materiais. Ao mesmo tempo que existe essa necessidade, essa primeira curva ali, ela diz que existe essa demanda global de você produzir novos materiais, porque cada vez mais a gente está precisando de novas tecnologias, mas ao mesmo tempo precisamos reduzir os impactos, né, de produção de dióxido de carbono na atmosfera. Então você vai ter um cruzamento dessas informações, né? Como é que você vai produzir uma tecnologia e ao mesmo tempo essa produção de tecnologia pode impactar a natureza. E aqui o nosso trabalho aqui no laboratório faz parte exatamente para trabalhar nessa transição desses materiais, novos materiais energéticos, né? Que possa reduzir esses impactos ambientais. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês desses materiais, né? Condução de energias leves. Esses materiais eles são plásticos, eles são mais leves e que vão impactar menos a natureza. Tá, por que a gente chama de materiais avançados? Esse material avançado, na verdade, é o seguinte: você não precisa de produzir um novo material. Você pode trabalhar com um material que você já tem, ou seja, na escalabilidade, quando você tiver que fazer a parte de extração, né? E todo o gasto energético que você vai ter e a produção de dióxido de carbono jogar na atmosfera, você pode, na verdade, trabalhar com os materiais que você já tem aqui, fazer um pouco de modificação para que esses materiais possam ser aplicáveis na natureza. Tá? Ou seja, você não precisa produzir um novo material. Você pode trabalhar com material que já existe, fazer pequenas modificações para que você possa utilizar eles em novas tecnologias. Tá? Beleza, como eu falei para vocês, como a gente já conhece que os materiais plásticos geralmente eles são isolantes elétricos, isolantes térmicos, né? Mas esses plásticos também podem conduzir corrente elétrica, né? E a gente pode aproveitar os dois mundos, né? Ele pode, além de, imagina, você tem um plástico que conduz corrente elétrica, ele é mais leve, ele é mais flexível, né? E você pode sintetizar esse material dentro do laboratório. Ou seja, esse material perante os materiais antigos, ou os mais clássicos de condução elétrica, imagine você tem que fazer a extração, fazer o tratamento, né? Ou seja, o gasto que você vai ter, tanto no custo energético e no custo também, né, de produção desse material, aqui quando você estiver no laboratório, você reduz esse gasto, reduz esse tempo que você pode produzir esse material aqui dentro do laboratório. Então, qual é a diferença de um polímero condutor para um polímero normal, né? Bem, o polímero condutor, que a gente fala, ele é um polímero que ele tem duas ligações, né? Ele é um polímero com duplas ligações, e essas duplas ligações, chamadas de ligação π, são ligações mais fracas, né? E a partir dessas ligações você pode quebrar essa ligação π, esses elétrons que ficam presos na ligação π, eles ficam mais soltos, e através de uma pequena estímulo, um campo elétrico ou campo magnético, esses elétrons que ficam soltos, eles podem conduzir corrente elétrica, né? Mas como é que você vai fazer isso, né? Porque são ligações que estão em estrutura bem pequena, você não pode chegar lá com uma pinça e fazer lá, né? Alterar a posição dele, né? Então aqui a gente tem uma técnica que é esse equipamento aqui, olhem para cá. É um equipamento que é simples, né? Ele custa em torno de R$5.000, ele é um ultrassom. Através de microvibrações ele consegue modificar a estrutura desse polímero e a partir dessas modificações da estrutura você pode fazer a análise em cima desse material. Também você pode fazer a modificação através de modificações químicas, mas essa é uma modificação mais limpa, uma modificação mecânica, né? Que através das vibrações da onda sonora você consegue quebrar essas ligações que são mais fracas, chamada ligação π, e a partir disso você deixa esses elétrons mais dispostos para uma possível condução elétrica. Beleza, então é feita a síntese desse material aqui e a partir dessa síntese é feita algumas análises como FTIR, análise de raio-x e análise de ultravioleta. Essas análises, então, a partir a gente vai utilizar um software para gerar alguns gráficos e a partir dessas análises a gente vai verificar o que houve de modificação nessa estrutura, tá?
É claro que a partir disso você vai ver quais foram as modificações, você vai comparar um material que você não modificou para um material que você modificou, e aí com essas novas mudanças você vai ver o que houve de ganho nesse material que você fez a modificação. Bem, o que é um dia a dia de um pesquisador? A partir do momento que você faz a síntese, faz a análise, você tem que conversar com pesquisadores de outras áreas. Aqui eu estou mostrando uma foto do Calil, que é uma aluna de mestrado de biotecnologia. Então aqui ele está explicando uma área que é específica dele, que vai servir também para a minha área, que é a área de física, que eu trabalho com materiais orgânicos. Então aqui ele está explicando exatamente aqui nessa sala, a gente está prestando atenção aí na aula. Na outra foto aqui eu tenho eu estou conversando com um teórico, que é o Katik. Ele está explicando para mim como é que funciona a parte de condução. O que é importante vocês perceberem é o seguinte: esse network é muito importante para a sua formação. Não adianta você ficar bitolado, focado só na sua área de pesquisa, né? Se você não ter esse contato com os pesquisadores, a sua formação fica meio insegura, até em termos de sair com um novo profissional aqui, da área de vocês, né, que é engenharia de materiais, física de materiais. Então esse conhecimento vocês vão levar com isso, né, para que é o tipo de profissional que as indústrias estão aí necessitando. Beleza. Aonde que esses materiais, provavelmente esses materiais podem ser aplicados? Aqui, por exemplo, um carro, boa parte da energia que é gasto num carro está relacionada ao peso dele, né? Então, os materiais, por exemplo, como polímeros condutores, eles podem ser aplicados em baterias mais leves, né? Em parte de carro, por exemplo, a parte de cobre de condução desses carros, que representa um certo peso, na parte de condução de plástico, você vai acabar diminuindo, né, a massa ou o peso desse carro, né, e com isso também tendo menos gasto de energia na parte de transição. Na industrialização 4.0, ou seja, imagine você ter que poder imprimir, né, materiais elétricos na própria folha, você não precisar de uma placa e nenhum tipo de metal. Ou seja, você reduz o peso daquele material. Aqui também a gente tem a parte de um condutor, que ele, a partir da vibração, ele pode transferir, né, conduzir corrente elétrica, né? Então aqui, naquela outra imagem, nós temos um exemplo de um celular flexível, né? Ali é um material condutor. E naquela terceira imagem ali, vocês podem ver, a gente tem uma placa solar, só que feito de materiais plásticos. Ou seja, imagina você ter um material plástico que possa captar energia luminosa e transformar ele em energia elétrica, né? E aqui, nesse laboratório, a gente pode produzir esse material. Claro que você não pode colocar ele um índice de incidência direto com a luz, porque a resistência desse material ele não chega a mais de 100 graus Celsius, mas você pode colocar ele de forma direta, por exemplo, no vidro, e essa captação de luz aí, ela pode transformar essa energia elétrica em energia luminosa, né? Então, com a adesão da IA, acho que, claro, vocês podem usar, isso não é novidade para ninguém. Como é que eu utilizo a IA na minha pesquisa? Por exemplo, eu posso baixar um software, né, de análise de materiais. Esse software seria baseado dentro de um banco de dados. Esses bancos de dados eles são atualizados. Eu posso baixar ele para o meu computador. Eu posso aí, a partir disso, colocar as informações que tem na internet e de pesquisa em cima desse banco de dados, e aí eu vou fazer uma predição desses novos materiais, ou seja, eu faço uma análise antes na parte da computacional, e a partir desse material eu vejo se ele tem condições de existir fisicamente. Com isso, eu vou para a parte de bancada para tentar sintetizar o material. Eu digo para vocês que vocês coloquem a IA, comecem a aprender a IA, ainda mais agora que vocês estão começando no curso, né? Coloquem a IA na parte do conhecimento de vocês. Ou seja, existem vários bancos de dados especializados em algumas áreas. Por exemplo, eu trabalho com um banco de dados especializado em células fotovoltaicas. Esse banco de dados ele está no meu computador, a partir de programação, né? Que eu faço essas análises. E aí eu faço mudanças estruturais pequenas e vejo se esse material ele tem condições de ser estável.
Isso tem um ganho imenso, porque eu não preciso fazer a síntese desse material, chutando, porque muitas das vezes quando você está fazendo síntese você vai gastar bastante tempo e também você pode desperdiçar material. Então quando você utiliza a IA na parte da sua pesquisa, você pode fazer a predisposição, né, fazer uma predição desse material, e aí eu utilizo essa predição e vou direto na síntese. Com isso eu economizo tempo e dinheiro. Então é muito importante que vocês coloquem a IA na pesquisa de vocês, né, para que vocês também possam ter essa parte, essa qualidade, né, sair como um profissional, tanto na área de pesquisa de materiais, na parte de síntese e na parte da predição. Bem, então a gente considera que a gente está trabalhando numa área de pesquisa fundamental de interesse para o Brasil, que é essa parte de novos materiais e também produção de novas energias, né, que sejam menos impactantes para a natureza. Então, a gente, como todos estão aqui, né, a gente considera que a gente está nesse ponto de pesquisa. Então, é esse o tipo de trabalho que a gente aqui realiza. E qual vai ser o futuro da nossa pesquisa, né? O que a gente faz com as nossas predições para novos materiais ou novas pesquisas que podem ser desenvolvidas? Bem, eu acredito que essa nova pesquisa no futuro são vocês, né? Que estão chegando agora e possam aí realizar as novas diretrizes, tá? Muito obrigado. Bom, Ricardo e Leandro, podem se apresentar, dizer que trabalham, fica à vontade. Bom dia a todos, eu me chamo Ricardo Cruz, eu sou aluno da graduação, né, que nem vocês, só que aí a gente é de departamentos diferentes, sou da Física e eu sou orientando do professor Henrique, provavelmente ele vai dar aula para vocês e eu vou compartilhar um pouco, né, da minha carreira acadêmica com vocês quanto o meu projeto de iniciação científica. Esse ano a gente teve a oportunidade, né, de poder contar com a ajuda dos colegas aqui e colaborar junto ao Nanopol. E foi muito interessante para a gente teve um avanço considerável quanto ao nosso trabalho. Bem, nós quanto alunos do professor Henrique, a gente segue uma linha de pesquisa relacionada à síntese de nanopartículas, visando caracterizar e investigar os seus potenciais. Mas o que é o nosso diferencial? O nosso diferencial aqui no norte, ou seja, na região amazônica, é justamente buscar o nosso potencial amazônico voltado para a nossa flora, né? Buscar investigar o potencial, seja das nossas plantas, dos nossos materiais disponíveis. Então, a gente atualmente está voltado para análise de sínteses verdes, né? E a gente utiliza de precursores amazônicos para poder produzir a nossa síntese de uma maneira mais limpa, né? Sem atacar diretamente o nosso sistema. Bem, eu hoje em dia trabalho com a síntese de nanopartículas de ferrita de magnésio dopadas com prata, na qual a gente visa sintetizar essas nanopartículas e investigar o seu potencial para aplicação em bactérias e fungos. E é muito interessante porque a gente parte desde o início, desde o momento que a gente vem para a bancada sintetizar esse material, e a partir disso a gente vai para talvez a parte mais técnica, que é a parte de caracterização. Eu já utilizei, né, um dos equipamentos aqui das dependências do Nanopol, que é o equipamento de FTIR, na qual ele colabora diretamente com a minha pesquisa. Mas a gente, além dessas caracterizações básicas, né, a gente consegue fazer também caracterizações avançadas, que é uma das áreas específicas na qual o professor trabalha, que seria a obtenção de imagens, né? Que imagens são essas? Imagens de alta resolução. A gente faz caracterizações como microscopia eletrônica de varredura, que é uma técnica avançada que utiliza elétrons para verificar o seu material, quanto
microscopia de força atômica, né? Claro, é uma técnica muito avançada que a gente não consegue realizar ela aqui na nossa região, mas a gente acaba submetendo alguns trabalhos para fora e consegue sair para fazer essas análises. Além disso, eu queria compartilhar a experiência que eu tenho como aluno. O que eu queria dizer para vocês é que vocês busquem, como o colega disse, fazer esse network ainda que cedo para que vocês possam ir criando uma maturidade acadêmica. Às vezes a gente fica com vergonha de chegar naquele professor, você se sente um pouco perdido, né? Ou então muito focado apenas na graduação, mas é muito importante que quando o aluno se forme, ele saia com um bom currículo para que ele possa conseguir entrar numa indústria, conseguir uma pós-graduação e consiga se destacar dentre os outros. Eu sei que no início a gente fica com receio, mas eu acho que isso é essencial para cada um de vocês. E, cara, se interesse pelas áreas de materiais, que é uma área que está em alta hoje em dia, principalmente, eu vou puxar para o meu lado, né, as nanopartículas, que nas últimas décadas tem sido muito essencial para a gente. O colega vai compartilhar um pouco também do trabalho dele. Bom dia, meu nome é Leandro, também sou graduando de Física, basicamente faz a mesma coisa, só que com um foco um pouco diferente no final. Ele trabalha com dopagem prata, caracterização, trabalha com cobre. Só que no meu caso, eu vou analisar a condutividade desse material, o fim das nanopartículas dela, e também a gente vai trabalhar com mais caracterizações, como absorção e difração de raio-x, que vai dar pra gente como nossa síntese está se tornando, para ver se está o tempo certo, para ver se a nossa dopagem em cobre ou prata entrou nos locais que devem entrar, para formar os cristais delas, e assim vai. E sobre nossa experiência dentro da universidade, a gente tem que também não ter medo de falar com as pessoas, principalmente com os graduandos. Por exemplo, com experiência própria, a gente às vezes tem medo de falar, por exemplo, com o pessoal doutorado, mestrado, porque a gente se sente meio inferior, né? Mas a gente tem que parar de ter medo, a gente tem que tentar se turmar, porque a gente aprende com eles. Assim como a gente ensina aos calouros, a gente vai assim vai. E é isso. Não tem mais ninguém para falar não. Obrigado. Então, passo a palavra para a Camila, ela pode dar eu não posso mais escapar agora, né? Não tem mais ninguém para falar, então. Primeiro, bom dia. Bom dia. Vocês hoje estão me vendo aqui, o pessoal falando, eu aqui fazendo, né? As coisas na bancada, mas é o seguinte. O pessoal fala sobre polímeros, nanopartículas metálicas, e eu trabalho com uma coisa totalmente diferente. Eu trabalho com sistemas carreadores. Basicamente, especificamente entrando na área de nanopartículas metálicas, de nanopartículas lipídicas. Vamos pensar o seguinte. A gente está na região norte, a gente está no estado do Amazonas, e a gente fala muito, a gente precisa desenvolver pesquisas com materiais daqui. A gente precisa desenvolver pesquisas para utilizar o processo que eles falam, o processo de bioprospecção, que é pegar o que a gente tem aqui e dar uma aplicação. Criar um novo material, criar alguma coisa que vá contribuir. Imagina que é o seguinte, imagina que você tem uma molécula que é absurdamente incrível, que ela é antioxidante. Vocês lembram lá do que são propriedades antioxidantes? Lá, vamos supor, vocês saíram do ensino médio, todo mundo saiu do ensino médio agora? Sim. Direto do ensino médio. Alguns não, né? Vamos pensar o seguinte, você lá, né, tá respirando, fazendo um processo de respiração, então você tem a captura de oxigênio molecular, né? O oxigênio molecular, ele vai fazer o quê? Ele vai ser levado por meio da corrente sanguínea até as células. E quando ele chega nas células, ele vai entrar em contato especificamente com as mitocôndrias. E lá, esse oxigênio molecular, ele vai sofrer um processo de perda de elétrons. Então ele vai fazer uma caminhada ali, porque o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons,
Então ele vai sofrer essa perda de elétrons, que é transformando esse oxigênio que antes não era reativo, numa espécie extremamente reativa. A gente vai ter a formação de, vocês, acho, primeiro período, não sei se vocês têm química geral, vão ter lá os íons peróxido, né, que são um crime, os íons peróxido, superóxido. Então essas espécies elas vão ser danosas para as células, porque apesar de ser um processo natural, vai acontecer, a gente vai continuar respirando, então o que vai findar? A gente vai ter espécies que vão deteriorar as nossas células, no processo a partir da formação dessas espécies, né? Que na realidade o processo todo é para a produção de ATP. Lembra lá, precisa de ATP para energia, né? Para conduzir todo o funcionamento do organismo. Então, basicamente, a gente vai ter espécies reativas de oxigênio, que são essas espécies oxidantes. Aí imagina que existe uma molécula capaz de capturar essas espécies e não causar nenhum dano à célula, ao corpo, no geral. Mas imagina também que essa molécula é uma molécula também muito diferente, porque ela tem propriedades anti-inflamatórias, ou seja, ela consegue agir no corpo, prevenindo que algumas situações causadoras de inflamação, algumas situações celulares aconteçam. Mas imagina também que além de ela ser anti-inflamatória, antioxidante, ela também vai ser uma molécula bem interessante para quimioterapia. Então a gente fala que é uma molécula absurdamente incrível, que é a minha molécula de doutorado. Eu sou graduado em Química, fiz o mestrado na Química, mas aí vim para a Ciência de Materiais. Então, essa molécula que eu trabalho, que é a curcumina, apesar dela ser incrivelmente absurda, ela tem uma porrada de limitações. Lembra que existem algumas moléculas que degradam quando interagem com a luz. A curcumina, apesar dela ser uma molécula maravilhosa, ela tem a limitação de que quando ela entra em contato com a luz, ela vai absorver na região visível. Ou seja, vai ter lá quando vocês estiverem, não lembro agora, ciência dos materiais, eu acho que é ciência dos materiais. Vocês vão ver lá sobre o que acontece quando acontece transições eletrônicas dentro de um material, quando a radiação eletromagnética em determinada energia entra em contato com uma ligação para acontecer a ruptura, ou seja, se ela entra em contato com a luz, ela vai degradar. Primeira limitação, ela degrada. Segunda, ela é uma molécula que, apesar de ser uma molécula lipossolúvel, ou seja, ela tem afinidade com gorduras, né? Ela vai desprotonar muito fácil na presença dessas próprias gorduras. No caso, levando em consideração, vamos supor que eu queira aplicar ela no corpo. Então, como o pH do corpo tem diversas regiões e devido os tecidos vão ter regiões de pH diferentes, então quando essa molécula entra em contato também, ela vai sofrer processo de desprotonação. Outro caso ela é um material cristalino, né? A gente fala muito em molécula, mas imagina que não é só uma molécula que está lá. São várias moléculas que se organizam e têm uma estrutura, uma condição estrutural cristalina. E o material cristalino ele não difusiona muito bem. Na realidade, basicamente nada. Quando a gente tem um material cristalino e bota lá, vocês vão ver em Química Orgânica 1, não sei que vocês têm Química Orgânica 1, vocês vão ver o processo de difusão, né? Ou seja, o transporte de massa que acontece quando você tem um material, vamos supor, uma molécula muito grande, um material cristalino, essa velocidade que essa molécula vai transicionar vai ser basicamente zero. Ou seja, não adianta eu ter uma Ferrari se eu não tenho carteira. Então o que eu vou fazer? Existem formas de manter essas propriedades. Só que é o seguinte, aqui a gente olha para o laboratório, a gente tem uma estrutura bem legal, só que o principal fator, quando a gente pensa em aplicar uma molécula, né, isso daí vai levar outros pontos, de aplicar um determinado material, até que ele chegue lá em um fitoterápico, né, porque aqui a gente está falando de uma molécula orgânica, não vai entrar na categoria de fármaco, de fato, vai entrar na categoria lá determinada pelo SUS como fitoterápico. Como é que eu vou fazer isso num laboratório que a gente não tem
muita estrutura para se realizar processos de encapsulação para materiais desse tipo. Quando a gente fala sobre encapsulação, vai ter um cargo-chefe das encapsulações para partículas, para moléculas, enfim, para aplicar no organismo são as lipossomas. Só que no Brasil a gente só tem um grupo que trabalha com lipossomas, que é o pessoal lá, acho que vocês vão ouvir bastante falar, o pessoal do CNPEM, que é lá onde fica o acelerador de elétrons, né? Então a galera trabalha com essas lipossomas e eles têm uma estrutura, mas aqui a gente não tem a mesma estrutura com eles. O que a gente pensou? Vamos pensar em ter a mesma condição que uma lipossoma, só que num baixo custo e que a gente consiga fazer na estrutura que a gente tem. Aí isso é sonhar, né? Porque a gente fala, vamos tentar fazer a mesma coisa, a mesma eficiência e basicamente aqui tentar fazer alguma coisa nessa perspectiva. Então a gente começou a pensar, existe a área de óleos, né? Óleos essenciais. A galera utiliza muito, você pega um material, uma molécula, enfim, você adiciona ela no óleo e faz um processo de encapsulação. Encapsulação, na realidade, é guardar esse material ativo dentro de algo. Só que o meu material, que é a minha curcumina, degrada na presença desses óleos. Então aí começou a ficar muito complicado, né? E aí, numa parada divina, né? Numa coisa meio divina, tinha um material que era bem interessante, mas ninguém trabalhava com ele, não tinha estudo algum voltado dele para aplicação em processos de encapsulação. Especificamente, quando a gente fala em encapsulação para aplicações biológicas, a gente está na área, na realidade, não de encapsulação, mas na área de DDS, que é Drug Delivery System, que fala do inglês, né, porque todo mundo fala a sigla DDS, então, enfim, que é a entrega de fármaco. E aí esse material, que é um material que eu tenho ali em cima, vou pegar aqui para... Esse material, que é um material bem comum, galera que compra shampoo, que compra, enfim, creme de pele, um monte de coisa, até produto de cosmético tem. Se tem hoje um grande investimento na parte de manteigas vegetais, de manteigas de espécies da região norte, né? Porque quando eu falo norte, eu estou falando sobre o Amazonas. Por exemplo, algumas dessas espécies estão presentes não só no estado do Amazonas, mas também no Pará, né? Que é manteiga que é um sistema lipídico, que é uma blenda de ácidos graxos. Então a gente está trabalhando, a gente pegou materiais que não são utilizados para isso, que é manteiga de cupuaçu, murumuru e tucumã. E aí falamos, vamos tentar. Só que aqui a gente cai numa questão, eles são materiais sólidos, né? Então, existe uma categoria dentro das nanopartículas lipídicas que são os materiais nanolipídicos sólidos, que é quando você tem uma estrutura sólida, a temperatura ambiente, que é sólido. Aqui. Cheiroso, né? Então você tem um material sólido, só que quando você leva esse material próximo do seu ponto de fusão, no caso no ponto de fusão, esse material se torna líquido. Só que quando você tira ele dessa temperatura, ele volta a ser sólido. Então na literatura eles falavam, esse tipo de nanopartícula não é muito legal. Por quê? Porque quando você tem o material ali dentro, o bioativo, ele acaba expulsando. E a gente pensou, é o que a gente tem aqui hoje, mas vamos fazer o seguinte, aqui a gente está num laboratório voltado também para a parte de caracterização. Para a gente tentar elucidar os problemas, a gente vai fazer o quê? Vamos caracterizar. E aí a gente pegou esses materiais que não eram nem um pouco utilizados para isso, que na realidade se dizia na literatura que não era adequado, mas se a gente investigar, olhar, em vez de olhar só as propriedades, mas entender esse material como, de fato, um incipiente, uma condição estrutural para armazenamento. Então a gente pegou esses materiais e foi fazer medida de difração de raio-x. Acho que vocês ouviram aí nos nossos vizinhos aqui no lado do mate, né? O pessoal trabalha com difração de raio-x. Nesse caso, quando a gente fez a difração de raio-x, né, vamos fazer, a gente tinha acesso lá a uma medida, um equipamento que fazia medidas de baixo ângulo. Quando a gente fez a difração de raio-x, que é para entender a estrutura do material, a gente percebeu uma coisa bem interessante, que era, quando a gente olhava para regiões de baixo ângulo, que são as regiões quando a condição estrutural não
determinado tamanho, né, um tamanho um pouco maior em relação, por exemplo, à região de cristalito, né, a gente percebeu que ele tinha uma estrutura. E quando a gente tinha estrutura, a gente tinha lamelas, a gente descobriu lamelas nesses materiais. Que são, aí a gente chegou num ponto que a gente descobriu que na realidade não é o que a gente está trabalhando aqui, não é só uma base lipídica. A gente está trabalhando com um sistema que é um sistema de cristal líquido. Que você imagina que você tem lá um sólido cristalino e você tem o líquido isotrópico. A gente fala, existe líquido, sólido e gasoso. Imagina que existe entre o líquido e o sólido uma condição da matéria intermediária, que são os cristais líquidos. Então a gente começou, quando a gente estava fazendo o processo de caracterização, que é normal quando você não sabe nada do material, a gente descobriu que a gente de fato estava tratando com uma estrutura complexa, que é uma estrutura de cristal líquido. Eles vão apresentar mesofase, ou seja, a gente vai ter uma organização, e nessa organização a gente percebeu a existência dessas lamelas, né, para a condição da manteiga de Murumuru e Tucumã, elas são lamelares, ou seja, elas são organizadas em camadas, existe espaço ali dentro. Então, se existe espaço, eu vou conseguir botar o meu material ali dentro. E o melhor, a gente foi estudar outra, que eu não estou fazendo hoje aqui, que é a manteiga de cupuaçu, a gente descobriu uma estrutura hexagonal, cara. E aí todo mundo, legal, vamos para a literatura. Não tem, cara. O que acontece? Os cristais líquidos, eles são, na literatura, eles são induzidos. São sistemas induzidos. A gente fala muito sobre cristais líquidos, televisão, tela de computador. Mas você já ouviu falar de cristal líquido em manteiga? Então, aqui a gente está numa condição bem interessante que os cristais líquidos, eles podem ser estruturas induzidas por meio de temperatura, ou seja, coloco temperatura, aquele material ele vai se organizar, né? Ele vai ter a condição de muito próximo de um líquido isotrópico, mas também ter uma determinada organização muito próxima também de um sólido cristalino. E aí tem a condição de que você trabalha com materiais químicos. Você vai pegar um material polar, vai pegar um determinado material que você quer induzir, você coloca ali ele na presença desse reagente, vamos supor a água, e aí quando você coloca ali, ele vai fazer o quê? Ele vai induzir, vai surgir uma nova fase, ou seja, uma estrutura que você vai conseguir armazenar alguma coisa. Só que nesse caso, ninguém fez nada, cara. Simplesmente a gente comprou, a manteiga estava lá, né? Isso é padronizado, isso aqui é utilizado pela Natura, né? A gente comprou um material que vem com uma mesofase, ou seja, ninguém induziu. Por quê? Porque ele é um material que ele tem muita afinidade com a água. E tem água na atmosfera, então ele não precisa de nenhuma forma de condição de que eu chegue lá, eu vou induzir esse material a ter uma estrutura para armazenamento. E aí vem a grande questão. A gente conseguiu de fato agora colocar o material aqui dentro, certo? Dentro dessas lamelas e fazer essas nanopartículas lipídicas. Só que o trabalho não é só isso, né? Que a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer o processo de aplicação. Esse trabalho aqui, ele faz parte de um trabalho maior, que é em parceria com um grupo de pesquisa da USP. Na realidade, ele faz parte de um projeto em INCT da USP voltada para estudos voltados especificamente para a molécula da curcumina, que hoje é a molécula de maior interesse do SUS na lista de fitoterápicos, que está associada à cúrcuma, que a curcumina é uma das moléculas, um dos polifenóis da cúrcuma, é o que dá a propriedade antioxidante, anti-inflamatória, que hoje está sendo utilizado para aplicação em câncer de colo de útero. Então o que a gente fez? A gente está trabalhando associado, e quando a gente desenvolve o material, aí eu sou da química, né? Eu estou indo por várias áreas. Eu estou trabalhando na química, aí estou trabalhando com os físicos, só que agora eu estou trabalhando com o pessoal da farmácia. Então a gente começa a trabalhar com pequenas validações, que a gente tem acesso aqui na universidade. Então quando a gente faz qualquer material, para pensar em aplicar, né? Porque o objetivo aqui é, logicamente, eu ter a tese de doutorado, ter o título, né? Uma pesquisa associada, mas acima de tudo, o objetivo é que as pessoas comecem a olhar para esses materiais, não somente em questão da sua
propriedade, exemplo, o material ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele é qualquer outra coisa. Na realidade, a gente precisa entender esses materiais que a gente tem aqui como condições estruturais, trabalhar com incipientes. Então, a primeira validação que a gente faz é a validação quanto à dilatação dos vasos sanguíneos. Então, a gente pega essas nanopartículas, que eu acho que está aqui, deixa eu ver mostrar como é que fica. Fica... eu sou menino da amostra. Eu sou da amostra que são minhas. Isso aqui não dá pra ver logicamente que é não, mas tem solução que são, ela vai ficar assim, fica parecendo, enfim. E aí quando a gente faz, né, a gente começa a fazer as caracterizações prévias, a gente pega o material e coloca no ultravioleta, na espectroscopia, a gente percebe que realmente o material está encapsulado, entendeu? Quando a gente vai fazer microscopia, a gente faz a microscopia dos materiais, né? Microscopia óptica de luz polarizada, e a gente vai ver lá o fenômeno de birrefringência. Quando vocês estiverem lá em Física 4, vocês vão ver lá o que vai acontecer, né? Quando você tem várias orientações ali dentro do material, quando a radiação, né, no caso a luz polarizada, linearmente polarizada, entrar em contato com o material. Então a gente consegue ver os padrões de cor, o trabalho é muito colorido. Então quando a gente tem essas nanopartículas aqui, a gente vai para essa validação que é, a gente pega 250 ovos, sabe, o galinha? Tem uma grande aqui na UFAM, né? E tem um grupo de pesquisa que trabalha com essas validações. Então a gente pega esses 250 ovos, pega uma concentração conhecida, o material é de concentração conhecida, a gente entra em contato e faz o acompanhamento a cada segundo. Então a gente percebe se o material vai dilatar, vai necrosar, porque se necrosar não tem motivo de eu tentar aplicar isso, certo? Porque se necrosou é verdade, pô. Se necrosou não dá pra usar. Aí o que a gente fez? Primeira questão, passou pela validação prévia. De 250 amostras, nenhuma delas foi dilatada. Então a gente tem um material que passa para a segunda fase, que é... Agora a gente vai começar a trabalhar com células armazenadas. A gente vai voltar ao trabalho, de fato, para uma aplicação tópica, ou seja, na pele, certo? Uma aplicação sistêmica, a gente quer ver se essa nanopartícula ela vai de fato, que a gente está trabalhando com lipídios, né? Esse material ele vai ter afinidade com a pele, ele vai conseguir proteger, porque como ele é um material inerte, então ele não vai entrar em processo de oxidação quando ele entrar em contato com a pele, né? Nas cadeias, no caso das cadeias que compreendem a derme, epiderme. Então se ele vai conseguir, a gente quer fazer esse material, levar essa molécula até a corrente sanguínea. Quando ele chegar na corrente sanguínea, aí sim ele vai poder ser levado para a área de interesse que a gente vai conduzir, né? Que é como se fosse botar alguém dentro de um carro e levar no destino final. Então agora o próximo passo que a gente vai fazer é, a gente vai trabalhar com essas células, né? E trabalhar com os famosos, tem muita pena, cara, particularmente tem muita pena. Que vai fazer um ensaio, são 150 ratos, né? São os ratinhos. Aí a gente faz lá o corte no ratinho, aí pega o material e vai inserindo na ferida do rato. E vai acompanhar durante de cerca de 2 a 3 meses. Né? Só que assim, o foco de fato no trabalho não é de fato fazer essa aplicação. Mas o que é o grande interesse, a grande situação é que a gente descobriu uma coisa que não tinha, que é esses materiais que antes a gente falava, eu vou usar esse material só para... vou fazer um shampoo, fazer manteiga de murumuru, você chega lá na loja da Boticário, enfim, da Natura, você vê murumuru, cara. Shampoo de murumuru, sabonete de murumuru, enfim, cupuaçu, manteiga de cupuaçu no chocolate. Só que o foco do trabalho de fato é que a gente percebeu que a gente tem uma coisa completamente nova, que é uma coisa que não é só de interesse daqui, tá? A gente está trabalhando assim com bioprospecção, que é utilizar esses materiais da região para dar uma nova finalidade, mas também a gente percebeu que é interesse de outros grupos de pesquisa no Brasil. Então hoje a gente está numa grande força-tarefa com outros grupos para investigar esses materiais. Por quê? Porque além de tudo é um material que não é nocivo, então eu posso utilizar ele para diversas coisas. E hoje a gente está aqui
comigo, né, me acompanhando aqui, eu estou fazendo uma amostra que a gente chama amostra controle. A amostra controle é uma amostra branca que não tem material, certo? O processo de obtenção dessas nanopartículas é simples, quando tem energia na UFAM, porque quando não tem, infelizmente a gente perde material. Então, basicamente, essa amostra, que é a amostra controle, que é a amostra branca, que não tem o material, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter essas nanopartículas e aí a gente vai fazer a medição agora por condição de espalhamento. A gente vai analisar quanto ao tamanho, porque é muito interessante a gente não ter só uma nanopartícula com material encapsulado ali dentro, mas que seja de fato uma nanopartícula. Porque uma das formas de nanopartículas ou materiais nano adentrarem no corpo é por meio dos poros. Então esses poros eles são umidificados, né? Caso líquido, suor, e essas partículas, já que elas estão nano, elas vão conseguir atravessar os poros. E a gente faz lá, a primeira caracterização que a gente faz é por espalhamento, a gente vai ver o tamanho das partículas, né? A gente vai entender a carga da partícula para saber se essa partícula é uma partícula estável. E aí a gente vai trabalhar com outras caracterizações, né, que vão também estar relacionadas, só que a gente agora está na grande questão de entender como é que essa molécula, essa curcumina está entrelaçada dentro dessas estruturas lipídicas. Então agora a gente está focando também em outras técnicas de caracterização, tá bom? Então, basicamente é isso. Se alguém tiver interesse, né, vocês estão começando agora, eu sempre estou aqui no laboratório, né, eu sempre estou por aí, então procurem, como o Ricardo falou, você está no começo da graduação, cara. Corre atrás das pessoas. Corre atrás de saber quem são as pessoas, primeiro do seu departamento, os professores de departamento, os técnicos, os alunos veteranos, mas também quem são os grupos de pesquisa que são associados a esses professores, né, os programas de pós-graduação. Porque quando eu entrei na graduação, só dando um relato aqui para terminar, eu sei que já falei um bocado, quando eu entrei na graduação, lá na Química, cara, eu entrei sem saber nada. Eu entrei, tipo assim, eu tinha curiosidade do curso, e entrei e não sabia nada. Só via que lá no primeiro andar tinha todo mundo de jaleco e era todo mundo andando pra lá e pra cá. Eu falei, cara, o que eles fazem lá? Então um dia, assim, eu fui conversar com o professor, que era professor meu na disciplina, e falei, vi que o senhor tem um laboratório, posso visitar seu laboratório? E fui pra lá. E aí eu consegui meu primeiro PIBIC, meu segundo semestre, fui trabalhar na Fisicoquímica. Aí não gostei tanto, fui pra orgânica, e da orgânica eu fiquei minha graduação inteira. Então eu fiz basicamente a minha carreira acadêmica na graduação voltado para a parte de química orgânica, especificamente uma coisa que químico orgânico ele não gosta. O químico já não gosta, o químico orgânico detesta, que é a parte de sintética. Então a gente fazia o que a galera fala de engenharia molecular. Então eu trabalhei na parte da engenharia molecular para aplicação citotóxica. Então sempre estudei câncer. A gente pegava os materiais, fazia a síntese desses materiais, né, de uma forma que é totalmente diferente do que está aqui, síntese lá na química é totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui, e aplicava, levando em consideração rendimento, enfim. E fazia ensaio com o pessoal de Sergipe, que lá eles trabalhavam com um monte de coisa maneira, e a gente mandava as amostras e eles faziam lá. Aí eu falei, pô, vou fazer mestrado, né? Vou fazer mestrado, vou fazer outra área, que eu acho que orgânica já deu, cara. Vou tentar aprender outra coisa. E fui para uma coisa que é super a ver com orgânica, né? Fui para a parte de teórica e eletroquímica, que não tem nada a ver na realidade. E aí na parte de teórica e eletroquímica eu fui trabalhar desenvolvendo sistemas de detecção. Comecei a fazer mestrado no início da pandemia. Então eu fazia parte de um grupo de pesquisa, que era na realidade a Fiocruz, que a gente estava desenvolvendo um teste rápido. Eu acho que se em algum momento vocês foram em algum hospital no período da pandemia, fazer, enfim, qualquer tipo de teste, nos hospitais o nosso teste estava sendo validado dentro dos hospitais. A gente fazia o processo de interação de antígeno-anticorpo, né? E quando o antígeno e o anticorpo eles entram em contato, gerava corrente elétrica. Então a gente conseguia medir lá por meio das técnicas, eu fiz um dispositivo, né? Que além de gostar de um monte de coisa de bancada, eu gosto também de programar. Então eu comecei a fazer lá um sistema que a gente imprimia na impressora e fazia as linhas de código,
tudinho para fazer a detecção. Aí vinha toda a parte burocrática, matemática por trás, para validar os sistemas, para ver variação de corrente. E a gente tinha um dispositivo que a gente vinha lá com sangue, né? Aí pegava o sangue, levava para centrifugar, a gente tinha um soro, colocava uma gotinha de soro lá no dispositivo. Se tivesse, no caso ali, a proteína do vírus, né? Ela ia entrar em contato com a partícula, né? No caso que essa partícula era um anticorpo ali, ela ia entrar em contato. Quando ela entrava em contato, tinha um sinal elétrico. Então a gente sabia, pô, o cara tem. Então trabalhei com isso no mestrado, aí falei, pô, e agora eu vou continuar e vou fazer uma coisa totalmente diferente. E estou trabalhando aqui com nanopartículas lipídicas, voltado para a parte de elucidação estrutural, que essa de fato é a parte do projeto. Então, desfrutem do curso de vocês, tá? Experimentem. Tem a galera da experimental, quero ver o pessoal da teórica, conversa com todo mundo. A gente sempre está disponível aqui. Acho que você vai passar aqui no Nanopod, às vezes 8 horas da noite a galera vai estar aqui. A galera vem muito cedo. Os meninos aqui, o Ricardo. Sempre esqueço o nome do Leandro, desculpa. O Leandro. Que são hoje os nossos alunos de iniciação científica do laboratório. Então, se tiver medo de conversar com o pessoal da pós, não é pra ter medo, cara. Chega aqui, conversa. Cara, eu achei legal o que tu faz aí. O que você faz? Mostra aqui o que você faz. Tem um monte de resultado ali, a gente conversa, entendeu? Então, é isso. Sejam bem-vindos ao Nanopol, né? E procurem a gente, pelo amor de Deus, porque daqui 2 anos a gente começa a sair e o futuro do laboratório são vocês, cara. Então, vocês são as pessoas que vão tomar de conta, né? Ricardo, o pessoal que é... Tem mais alguém aqui de iniciação científica? Acho que só as meninas. Então... Enfim, procurem, tá? Conversem. Sério, daqui a gente é aluno do doutorado, o professor Jamilton também. Tem o Rony, que infelizmente não pôde estar aqui, que é o nosso mestrando do grupo. Então, é isso, gente. Tiver alguma dúvida. Bom, professora, eu acho que ficou essencial, né? Tenho para apresentar se tem alguma dúvida, algum comentário, você pode ficar à vontade. Vocês podem perguntar agora. Podem perguntar, fiquem à vontade. Curiosidade, fica à vontade. Porque assim, são duas manteigas diferentes. Uma é de Murumuru e outra de Tucumã. Então, como eu estou fazendo, na realidade, 3 sistemas que são com 3 manteigas diferentes, que tem 3 estruturas diferentes, o que a gente vai medir é o quanto essas estruturas conseguem armazenar. Então, por isso que a gente trabalha separado. Né? Aí, depois que a gente faz essa fase, que a gente chama de fase oleosa, que é onde vai o nosso bioativo, né? Que, como eu não estou trabalhando com bioativo, então as luzes não estão apagadas. Se vocês escutarem barulho no laboratório e tiver tudo com luz apagada, eu trabalhando com bioativo, para não degradar. Né? Aí a gente vai fazer uma outra fase, que é a fase que a gente chama de fase aquosa, e a gente vai fazer um processo de emulsão, que é pegar essa fase, como são immiscíveis, óleo e água, vai se misturar. A gente trabalha com sistemas de tenso ativo, que eles vão de fato quebrar essa tensão superficial. A gente vai fazer a inserção dessa fase oleosa na fase aquosa, fazendo o quê? Processo de gotejamento. Quando você cai, vão começar a formar partículas ali dentro. Quando a gente vai para a microscopia, a gente consegue ver as gotículas, ó. Parece uma coisa assim absurda. Aí quando a gente faz isso aqui, faz o processo de homogeneização, que é no ultraturbo. Vai inserir energia no meio. Então vai começar que essas partículas que inicialmente estão na condição micro, elas vão começar a diminuir. Tive ali o professor Jamilton falou sobre o equipamento de ultrassom, a última etapa que a gente leva é o ultrassom. Só que como está trabalhando com material orgânico, nessa condição prévia, a gente trabalha todo o processo em banho gelado, trabalha com gelo. Por quê? Porque alta energia, vai degradar o material. Chega a 85 graus. Então, meu material ele degrada em 70, cara. Como ele ainda não está encapsulado, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em condições amenas. E aí a gente leva ele para o ultrassom. Quando ele entra em contato com o ultrassom, aquelas partículas que estão micro, elas vão começar a ser nanometrizadas. Então, a gente vai ter uma
solução nanométrica. E a gente faz a caracterização lá no DLS, né? Que agora finalmente tem um DLS aqui na instituição. E é por isso, simplesmente só por isso. Mais alguma pergunta? Podem perguntar aí, as curiosidades. O que é DLS? Cara, é um equipamento que a gente tem aqui, que é um equipamento para medição de tamanho de partícula. É espalhamento dinâmico molecular. Se tiver lá em Física 4, adoro Física 4, que foi minha física favorita, eu nunca cursei Física 4, né? E Física 4, lá na parte de óptica, a gente vai ver a condição de espalhamento. A gente vai... A luz, a radiação, vai entrar em contato com as partículas. Essas partículas, elas vão espalhar como? Elas vão absorver, né, aquela radiação e elas vão funcionar como antenas. Então a gente vai ter um espalhamento, que a gente vai ter essas partículas funcionando como antenas, ou seja, elas vão, de novo, colocar aquela radiação, né, no caso, elas vão espalhar aquela radiação e a gente vai ter uma noção a partir disso. Tem uns cálculos bonitinhos matemáticos ali, que a gente vê o tamanho da partícula em função da condição de espalhamento, tá? Então isso aí, quando vocês estiverem lá em óptica, super legal, a parte mais legal da física. Vai ser bem interessante e tem um equipamento agora. A gente vai botar para funcionar quinta-feira. Minha amostra vai ser as primeiras medidas no equipamento. Fico muito feliz, cara. Mais alguma questão? Curiosidades? Pode perguntar, pessoal. Pensar, não tem que envergonhar. Tá usando a parte do Tucumã. É só isso. O quê? Tucumã. Cara, então, como eu disse, você quer saber a história real? Você tem a história bonita e a história real. Cara, eu perdi minhas amostras. Eu perdi algumas amostras aí do meu antigo projeto. E aí eu falei, cara, preciso qualificar, eu preciso ter uma tese. Então, num processo de iluminação, estava lendo um artigo e tem uma professora que também é associada a essa pesquisa, que ela trabalha com essas manteigas. Ela trabalha com uma outra vertente, olhando de outro jeito. Aí eu falei, cara, vou estudar. Só que acabou quando a gente foi estudar, a gente descobriu uma coisa que não tinha. Aí eu falei, legal, mais trabalho, né? Então... Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Curiosidade? Vocês aqui, cadê esse? Não? Se tiverem alguma dúvida quanto à iniciação científica, algum processo ou experiência, cara, vocês podem perguntar, quiserem procurar depois ou aparecerem aqui, a gente pode tirar essa dúvida aí. Está disposto a fazer isso. Por exemplo, eu sei que alguns amigos da nossa turma já têm uma orientação, outros já não. Eu, por exemplo, não sei em que parte da física eu vou atuar, né? Mas isso, laboratório é uma das coisas que me dá um gás. Assim, como foi a sua experiência? Cara, eu entrei na física e logo de cara eu me encontrava perdido. Eu não era um dos melhores alunos, tive um baque de reprovações, então desanimou bastante. E o que me deu esperança de continuar no curso foi o fato de eu iniciar a minha carreira científica. E logo de cara, o que eu fiz? Eu busquei conhecer os professores do departamento. Você pode pesquisar, né, os professores do departamento e você vai verificar pelo currículo qual área os professores gostam de atuar. Eu também tinha muita afinidade com a parte experimental. Eu nunca fui muito fã da parte teórica e não fui muito craque, e eu me adequei mais na parte experimental. E um dos professores que trabalhavam nas partes na qual eu achava interessante era o professor Henrique, então eu busquei primeiro conhecer com que ele trabalhava, tive o primeiro contato com ele e ele se dispôs a me ajudar. Então desde lá, desde 2023, a gente segue trabalhando lá. Hoje em dia, atualmente eu estou indo para minha terceira iniciação científica, se Deus quiser vai ser a última, e a partir daí vai abrir novas vagas, tem outros projetos, não é só PIPI, que também tem o PIBIT, né?
que é o projeto de tecnologia, então é muito interessante você procurar conhecer primeiro o professor ou o aluno do professor, né? Que geralmente é mais fácil fazer a ponte assim, né? Você conhecendo um aluno ou alguém mais próximo do professor que já quebra esse gelo, já facilita o contato também. Então tá, gente. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, vamos agradecer o pessoal. Isso é um comentário que fala muito de pesquisa aqui, mas o Ricardo, nosso amigo Ricardo, que foi selecionado para ir lá conhecer o acelerador de elétrons. Que legal, vai fazer escola? Vai fazer escola, ano passado fui eu, esse ano é o Ricardo que vai lá representar o grupo. Ano que vem vocês podem, a partir do PCP. Não, agora tá só pro último período. Só no último período? É, por conta da procura. Ah, então tá, então só no último período. Mas aí o Ricardo vai lá. Vai representar Legal, vocês. legal. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos fazer uma foto? Bora.